E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o pós-jogo, a galera lá da ESPN comentando sobre a derrota do São Paulo pro Flamengo no Maracanã, o último jogo de Thiago Carpini, que foi um dos piores treinadores da história do São Paulo. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o final, que no final do vídeo tem notícia sobre Rafa Benítez, o novo nome forte para assumir o comando do Tricolor. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sim. Tá? Eu estava conversando ali com o pessoal do São Paulo e me disseram a mesma coisa, que o Carpini vai sair amanhã. Amanhã. Vai dar tipo amanhã, você sabe que amanhã é daqui 2 minutos. Estamos para ver amanhã eu acho que depois que voltar a São Paulo. Estamos para ver, então, uma outra situação constrangedora, hein? Que é o Carpini na coletiva agora. O jogo já teve momentos constrangedores, né? Quando foca nele, quando mostra, você sabendo a situação. Aí ele vem para a coletiva. Ele vai dar uma coletiva como treinador do São Paulo, se é que vai dar essa coletiva, estamos na expectativa. Como treinador do São Paulo, vai analisar do jogo, vai falar do jogo, vai responder um monte de perguntas sobre essa possível saída. Rames, não sei o que e tal. E aí amanhã ele acorda e fala tchau. Teve que responder, inclusive, William, só para... Pode falar. Porque até tinha passado para o nosso Dimas, nosso editor-chefe, ele já chega ao Maracanã antes do jogo e tem que responder. E ele fala. Ele fala que é tudo muito pesado, tudo muito exagerado. Vou até pegar a frase exata aqui. E ele fala, quando passa desse âmbito do resultado e vem para o lado pessoal, se torna realmente muito difícil. Ou seja, o cara está sentindo também. Não é que ele está alheio ao mundo e ignorando tudo, então só trabalhando. Tem duas opções. Ali. Uma ele ficar quieto. A gente tem a declaração aí, o Calçadinho, a gente tem aqui aspas até para colocar direitinho, para passar para o Calçado. Antes do jogo. Isso aí que você citou, Pedrão. O que tem acontecido são coisas de maneira exagerada. As pessoas esquecem que desse lado tem um ser humano, um pai de família, que trabalha e faz o seu melhor. Eu não sou de transferir responsabilidade. A minha maneira de respeitar o São Paulo e esse momento é fazer o meu melhor. Quando passa desse âmbito do resultado e vem para o lado pessoal, se torna realmente muito difícil. Posso falar uma coisa? Pode. Ele tem razão. Essa fala dele é boa. Ele tem razão, porque uma coisa é você não gostar do trabalho dele. Criticar o trabalho, achar que tem erros, né? Não tá bom mesmo. Né? Não tá bom. E eu vou citar antes da perda de jogadores muito importantes, porque qualquer treinador do São Paulo perdeu o Rafinha, e principalmente o Wellington Rato e Lucas, vai sentir. Qualquer um. Se trouxesse o Guardiola para o São Paulo, ele ia sentir. São jogadores muito pesados dentro do elenco. Principalmente o Wellington Rato e o Lucas no desempenho e o Rafinha na inteligência e liderança. Então são jogadores muito importantes. Porém, quando ele tinha esses jogadores... Ficou sem Caleri um tempão também? Ficou sem Caleri. Mas quando ele tinha esses jogadores, ele foi com o Lucas no lado esquerdo, para ajudar a fazer parede de lateral, para jogar com o Luciano por dentro. Então ele fez algumas coisas das quais eu não concordo. Tá? Não estou dizendo que eu estou certo, eu não concordo. Eu acho que ele tirou força ofensiva do São Paulo, pensando em aumentar a força ofensiva do São Paulo. As conexões não são boas, falta aproximação, falta jogo por dentro, o time exagera nos cruzamentos, o time tem dificuldade de sair de bola. Tem uma série de coisas ali... Tudo legítimo de se falar. Que não estão funcionando. Sim. Tudo isso faz parte, né? Por outro lado, eu acho que o Carpini tomou as decisões que ele achou que devia, não são as que funcionaram, mas o Carpini não é um cara preguiçoso, o Carpini não é um cara que ficou sacaneando alguém lá dentro, o Carpini não é isso. O trabalho do Carpini não funcionou. As pessoas misturam as coisas. Mas é um trabalho honesto. É um trabalho honesto. É isso. Porque acontece com muitos jogadores. Raramente alguém vai me ver criticando um jogador muito dedicado em campo, quando ele... no que diz respeito à postura. Porque acho que jogar bem e mal faz parte. Eu acho que alguns jogadores querem jogar muito bem e não conseguem porque tecnicamente não são capazes. Tem outros jogadores que alguns técnicos pedem para que executem algumas funções que eles não conseguem. Ou eles precisam de mais tempo para conseguir e não há tempo. E tem jogadores que eu acho que não deixam em campo o que precisam deixar. Por isso eu falo tanto do Rames. Claro. Para ser bem direto, pegar um cara do São Paulo, né? Que foi uma avaliação do Dorival e do Carpini. Né? E aí teve a proteção de cima, esse tipo de coisa. Então, mesmo com um jogador que não se dedica, mesmo com um técnico que não é o técnico ideal, para mim, o comportamento, e eu não estou querendo dar lição do que fazer e tal, eu acho o seguinte, tá insatisfeito porque o profissional não se dedica? Tchau. Embora.
levar pro lado pessoal, xingar, atacar, tratar como se fosse a pior pessoa do mundo. Cara, isso é muito baixo. Isso torna o futebol um negócio tóxico e eu acho que com ele... eu concordo com as críticas ao trabalho, com grande parte delas, mas com ele eu acho que a coisa extrapolou. Fala, o futebol é tóxico, né? Ele não se torna, ele pode se tornar não tóxico, mas ele é um esgoto. E isso é mais um caso que a gente está vendo. No futebol, no dia a dia, você tem treinador que está tá infartando, tem treinador que está pedindo uma luz, uma ajuda, os caras realmente sofrem. E isso independe se o trabalho do profissional é bom ou tal, é ruim. Porque senão a gente vai justificar. Trabalho ruim, pode pressionar, pode moer o cara e torcer para ele se matar. Aí os caras vão ficar felizes. Não é isso que a gente critica o trabalho, não a pessoa. É simples. Mas aí a gente vai querer consertar o mundo. Não, estou falando, dou a minha opinião aqui. E o futebol é podre perfeito, como o né? resto. O que eu vejo é o seguinte, tem o lado do Carpini que é... Galera, o mundo está sabendo, né? E aí? Nós vamos ficar enrolando? Porque também tem uma coisa ele. Se ele chegar para São Paulo e falar, sai de uma coisa, eu estou saindo, ele vai fazer um bem para os caras. Nem multa vão ter que pagar para ele. Então. Também deve ter uma multa em jogo. E ele está certo. São 2 milhões, acho. Tem uma multa, ele diz que até menos, viu? Não, são 3 salários. Que seja um salário, ele não deve abrir mão. Ele não deve abrir mão, ele está no trabalho dele. Né? Estão fazendo tudo pelas costas. Ele está sabendo por todo mundo. Daqui a pouco o novo treinador escolhido liga para ele para saber e ele ainda não foi demitido. Então ele tem que... Mas ele pode... Eu acho que ele sabe do que está acontecendo. Não, claro que ele sabe. Mas ele pode chegar e falar, ei, já passamos do limite. Vamos resolver essa parada? Vamos resolver? É isso. Seguinte, ou vocês vão lá agora comigo e dizem, esse cara fica ou esse cara está demitido. Por favor, sejam honestos comigo. Ele pode falar isso. Ele tem direito de falar isso. Sejam honestos comigo. Não façam isso comigo. Vamos lá, agora. A entrevista coletiva é agora. Vocês, por favor, digam que eu saí ou digam que eu vou ficar. Não fica assim, sabe como é que é? O futebol é dinâmico. Até porque o Casares deu entrevista hoje para o Cícero Melo. Deixando ele vamos lá. Pendurado no lustre. Temos aí, porque essa entrevista é o seguinte, somebody love. Preste atenção com uma postura do Casares, ainda instigado pelo Cícero Melo, foi lá e tal. Ele não teve nem aquela resposta protocolar, não. Estamos juntos. Com o Carpini, estamos juntos. Você sabe aquela coisa que dura até a próxima derrota? Nem isso teve. Vamos ver. Olha, o mau resultado incomoda técnico, dirigente, jogador, né? O mau resultado incomoda a torcida, sobretudo, incomoda a todos nós. E nós vamos disputar esse jogo na esperança de que o São Paulo possa reverter esse momento. Então eu não vinculo nenhum resultado a qualquer decisão que possa acontecer. Eu sempre digo que quando você tem resultados ruins dentro de campo e você tem uma pressão fora do campo, isso é normal no futebol, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Para que reverta, ou a tentativa de reverter fora do campo, você tem que tentar reverter dentro do campo. Esse eu acho que é a nossa esperança, que o São Paulo faça um primeiro tempo, um jogo como se fosse no primeiro tempo contra o Fortaleza, que jogou bem. E que a bola entre no gol e mude a história. Então caiu, né? Já foi. Então, é isso. Assim, não, mas isso já era antes de entrevista. Nesse momento, a gente tá brincando aqui, é aquele Somebody Love, né? Rogério Cardoso, né? Amado Mestre. Amado Mestre. Que sei de que sei. Eu acho que o raciocínio é muito esse, assim. Quando o Carpini chegou, eu no Sport Center com a Glaucia, falei, maior respeito pela pessoa, é um cara que tá construindo sua carreira, que tá vindo de bons trabalhos e tal. Mas eu falei, eu acho que não orna um cara que está começando sua carreira, com os tipos de modelo de jogo que ele produzia nesses últimos times dele, não tinha a ver com o que o São Paulo, por exemplo, tem se proposto a fazer. Eu acho que essa é a primeira coisa. A gente não tinha uma margem de análise em que Carpini tem um elenco campeão, que vai precisar propor boa parte dos jogos da temporada, a maioria. A gente não tinha essa margem. O Carpini não tinha jogado um jogo de Série A. Ele jogou 2. E, pelo jeito, vai ser só esses 2. Óbvio que é um cara que tem para onde ir ainda, vai construir sua carreira. Eu acho que acabou, é muito jovem ainda. Então, teve os clássicos no Paulista, né? Jogo de Série A, teve os mas hoje o Campeonato Brasileiro. Ele jogou 2. A carreira dele é essa, e é normal, todo mundo começa. Não tem como. Eu falava. É um ano grande para o São Paulo, de volta para a Libertadores, um ano que o time volta a ganhar um título importante depois de muito tempo. Para mim não fazia sentido, apesar de achar que e torcer para uma nova safra vir, para novos treinadores. E aí são coisas e coisas.
O trabalho não é bom. São Paulo vinha regredindo. São Paulo usou a memória tática ali, usou o tabu, que é uma coisa que também fala, o tabu. Gente, São Paulo ganhou um jogo do Corinthians que dizia mais sobre o Corinthians, que está pior ainda, do que sobre o São Paulo. Não, o tabu, ganhou o título, usou aquilo. Só que você não via saídas com todos os problemas que ele tinha e pronto. Acho que o trabalho não é bom, o desempenho não é bom. Eu não consigo olhar para esse trabalho e falar, não, esse time está indo para um caminho. Perdeu hoje no Maracanã. Perder para o Flamengo no Maracanã hoje é algo... Não. Não é. Não. Mas você olha para esse time e fala, não, as coisas estão acontecendo. Não tem. Agora, a gente pode muito bem criticar o trabalho, achar que o trabalho não é bom, que o trabalho você não vê saída, não vê evolução, mas o que estão fazendo é sacanagem. O cara está trabalhando sabendo que está demitido. E eu até entendo ele não ser mais agressivo, porque talvez ele enxergue que ele não tem tamanho para isso ainda, ele está olhando para o resto da carreira dele. Eu vou entrar numa rota de colisão agora num grande clube, eu vou sair daqui. Ele está sendo profissional até, cara. Sim. Eu até brinquei e botei amor próprio, às vezes nem eu tenho, normal, todo mundo passa por isso, não tem problema. Mas assim, depois eu fiquei refletindo, mas e se ele vai e põe na mesa, eu faço isso e aquilo, como que ele sai, como que vão enxergar ele para próximos trabalhos, ele está começando. Na última coletiva ele deu uma dura lá, hein? Ele acaba se queimando, e assim, a declaração dele é de uma pessoa que, gente, será? Não estão ligando para ninguém mais. De outra forma, se eu estou em outro clube e vejo um treinador numa situação em que ele... também. Ele simplesmente, o mundo caiu em cima dele e ele desabou junto, talvez eu não leve para o meu time. Mas talvez se desabar seja na nossa frente, porque dentro do CT ele é tido como um cara sangue quente. Ele não tem essa postura... hoje ali... bonzinho, ele é um cara estourado. Hoje ali no campo, as vezes que mostraram o Carpini não foram poucas, a sensação era de abatimento. Mas também, mas ele sabe, vai embora. Mas a entrevista dele é um luto profissional. É um luto. Ele hoje, durante o dia, certamente, se ele não estava assistindo ao vivo ali o Cícero com o Casares, esse vídeo chegou a ele. E o vídeo, para mim, trocando em miúdo, se a gente tivesse que resumir em uma frase o vídeo, ele está demitido, isso não vai depender de resultado. Mas era ele isso. Fala, não quero vincular... Como é que você cobra também? Aí é o ser humano. Como é que eu vou virar para o ser humano e falar, apesar disso, você tem que reagir. Você está demitido, você está fritado, você está sendo tirado para nada. É um desrespeito assim que vai... O que a gente está debatendo aqui, o Renato já falou do trabalho, o Vitor começou destrinchando ali, eu concordo com boa parte do que ele falou do que não acontece nesse time de São Paulo. Tem problema hoje de mobilização, mas durante as últimas semanas de... Saber exatamente coordenar uma subida de pressão, saber o que fazer com a bola quando você tem a bola, saber defender atrás da linha de volante com a sua linha de zaga mal posicionada. Tem muitas dificuldades com e sem bola. Agora, isso tudo é muito pequeno dentro do que está acontecendo desde o fim de semana. Sim. O que está acontecendo desde o fim de semana é sacanagem, falando o português. E tem uma coisa do ambiente. E aí, como é que eu vou pedir pro cara... Não, mas independentemente disso tudo, chega lá, hoje, porra, a sua carreira... Tem uma coisa do ambiente. Cara, o cara é humano. O ambiente... Você passar o tempo o dia inteiro tomando na cabeça. O ambiente é difícil do CT... sentar aqui e fazer um programa. O ambiente do CT está triste. Porque o São Paulo tem um elenco se não tivesse. de muito caráter. Então, mas já houve momentos em que, no passado... Mas depois dessa semana agora. Sim, o time perdia, estava mal e parecia que no dia seguinte parecia que não tinha acontecido nada. A diretoria está fazendo o time está abatido, os jogadores estão tristes. Tem poder de reação. Por causa eu acho que estão tentando reagir por causa dos resultados. Por quê? Primeiro, são jogadores que não gostam de perder. Não dá para dizer que esse time de São Paulo, por exemplo, os que entraram em campo hoje, não são extremamente competitivos. São extremamente competitivos. Respeitam a camisa. Ganhou do Flamengo, jogam correndo e ganharam um campeonato sem receber salário em dia. Coisa que o São Paulo demorou para construir. Demorou muito para construir, né? Que começa lá com o Rogério, aí tem a questão do ambiente, mas ali o Rogério traz um time intenso, é desenvolvido pelo Dorival, né? Então, tá complicado ali. E um dos motivos que eu acho que tem a ver com isso é porque os jogadores queriam que o Carpini desse certo. Desse certo. Ficasse não, eu acho que os jogadores entendem. E tem um detalhezinho... Eu não acho que os jogadores discordam. Nessa história... Aí eu pedi cada um individual, cada um tem a sua, mas eu acho que os jogadores entendem. Poxa, não deu. E nessa história toda tem um detalhezinho também que eu acho que ele ajuda da derrocada. Quando o Muricy vai numa entrevista e fala, não, ele vai colocar o Rames. O Rames. Não, aí... Estamos vendo o Rames da seleção colombiana, ele quis dizer assim, de mais minutos. Já chamei ele na chancha e ele vai fazer o que a gente está falando. Você tira totalmente a hierarquia, o que é estabelecido como ordem dentro de uma estrutura de futebol.
Quando um dirigente, que hoje o Muricy é um dirigente, certo? Sim, dirigente, não é mais treinador. Vê, e não é que é um dirigente X, é o Muricy Ramalho, gente. É um cara gigante na história do São Paulo, fez serviços prestados, não só no São Paulo, em outros clubes. Um jogador e técnico. Quando ele vem, e assim, o Rames é o... Também é um negócio que... o que perguntam pro Rames. E eu acho que ele nunca também mostrou... Eu entendo o torcedor que quer ver o cara tem qualidade. Acho que a qualidade dele nunca sobrepôs ao que ele pode realmente entregar. Concordo. Eu não acho que ele mudaria muita coisa. Só que enfiaram goela abaixo o Rames no Carpini. E aí eu acho que quando as coisas começam a ir para esse lado, como quando já tem gente que não tem que apitar, tá apitando em cima de você, aí eu vou com calçade, é verdade, aí não dá. Você tem que se Renato, posturar. Mas a postura do Rames passa a impressão, tô falando que é isso, de que ele acha o São Paulo pequeno para ele. Mas infelizmente para o Rames, infelizmente para o São Paulo, é o time do Zizinho, do Leônidas, do Pedro Rocha, do Gerson, do Cafu, da lista de jogadores aqui do São Paulo. O Rames, mesmo que jogasse bem no São Paulo, a não ser que ele ganhasse Libertadores, Mundial pelo São Paulo e jogasse muito, não sei o quê, é minúsculo. É insignificante pro São Paulo, mas ele não sabe disso, tá? Ele prefere ir pra Espanha, não sei o que vai dizer. O Galopo, quando entra, vai bem, faz gol, é um cara que parece que tem uma liderança, não digo liderança, mas tem um bom relacionamento com tudo. Imagina pro Galopo, toda vez ele entra, vai bem... Volta pro banquinho porque tem o Rames. Não, às vezes ele já foi cortado de relação com os estrangeiros para pôr o Rames. Então, tudo isso vai minando, cara. A gente tem a palavra do Tite, o Tite está em coletiva nesse momento e já a gente volta para falar mais também do Carpini e aguardando aí se o Carpini... A gente viu aí vários comentários sobre os vários motivos da situação do Carpini e, sinceramente, eu não vejo, ao contrário do que esses caras estão falando aí, um ataque à pessoa Thiago Carpini. Eu vejo a torcida brava, revoltada com o treinador Thiago Carpini. Eu, particularmente, não sei de onde ele é, não sei se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é pai de 1, 2, 3 crianças. Eu não ligo e não estou nem aí para isso. A minha crítica é o profissional Thiago Carpini, que foi sim contratado pelo Muricy Ramalho e pelo Casares, que tem a sua parcela de responsabilidade nesse atual momento do São Paulo, a gente não pode esquecer disso, mas foi uma puta oportunidade pro Carpini. Que treinador no Brasil não queria assumir o São Paulo hoje? Cara que estava no Juventude, chega o São Paulo batendo o cara e fala, não quero. Não é assim. Também foi uma puta oportunidade para o Carpini demonstrar sua competência e, ao contrário disso, ele demonstrou a sua incompetência. Ele, como treinador de futebol, ele é fraco. Ele destruiu em 4 meses tudo que o Dorival construiu em, sei lá, acho que o Dorival ficou 8 meses no São Paulo, né? Em 8 meses. São Paulo era um time sólido, São Paulo era um time confiante, o São Paulo era um time que jogava de igual para igual com qualquer adversário, o São Paulo era um time que, sabe, tinha repertório, era um time mais chato, mais monótono, aquele passe de bola chato, eu entendo, mas era um time que tinha repertório, que trabalhava por dentro, que costurava por dentro. Hoje, olha o gol do São Paulo. Você pode achar, o São Paulo foi uma bola trabalhada. O São Paulo fez gol na única jogada que o São Paulo tem, que é cruzamento na área. A única jogada que o São Paulo tem é essa, cruzamento na área. O São Paulo não tem triangulação, o São Paulo não tem ultrapassagem, o São Paulo não tem infiltração, o São Paulo não tem virada de jogo, o São Paulo tem cruzamento na área. O Pablo Maia tá jogando mal há quantos jogos? Hoje o Alisson fez um puta jogo. O Alisson fez algo que eu cobro muito da dupla de volante do São Paulo, que é ajudar na saída de bola. O Alisson, ele não é o cara que vai dar o passe. A gente tinha o Gabriel Neves, que era esse cara que dava o passe. Lembra? Jogava Gabriel Neves e Pablo Maia. O Gabriel Neves, ele era o cara que dava o passe para frente, dava o passe entre linhas. O Pablo Maia, o Alisson, ele não dá esse passe, mas ele pega a bola e ele carrega ela, ele ataca a linha, quebra a linha e ele consegue gerar espaços fazendo isso. Hoje ele foi muito bem fazendo isso no segundo tempo. O Pablo Maia, ele é o Pablo Maia, ele tem uma função. Ele é o Luan melhorado. Ele só sabe marcar. E nem marcar ele tá marcando. Nem marcar direito ele tá marcando. E continua lá de titular.
Foi pra seleção e mandaram o Pablo Maia, mas deixaram o futebol dele lá. Ficou lá em Londres o futebol do Pablo Maia. Então é complicado. O Carpini destruiu tudo que o Dorival tinha construído. O Luciano não jogou nada no segundo tempo, sumiu, apagou. Por quê? Porque foi recuado para meia. E ele, como meia, é uma piada de jogador. E não sei se vocês viram, quando o André Silva entrou, saiu o Calera e o André Silva entrou. O Luciano abriu os braços pro Carpini assim e parece que ele deu uma bronca no Carpini, tipo, que merda você tá fazendo? Peguem essa imagem aí. Na hora que o André Silva entra, o Luciano olha pro Carpini assim, abre os braços e fala um monte de coisa pra ele que dava pra ver que ele tava esbravejando. Então, cara, é um cara que completamente perdido. Ferreirinha entrou muito bem. Eu nem acho que ele deveria ter mexido da forma que mexeu, mas o Ferreirinha entrou bem. O Eric nem tanto, apesar da jogada do gol ter começado com o Eric. Mas o time do São Paulo é um catado dentro de campo, completamente perdido, completamente sem ideias, não tem não tem nada. E a culpa é de quem? É do Rames? Lembra do gol que o São Paulo sofreu contra o Tajeres lá na Argentina? Que a TV ficava dando close no Rames porque o Rames deu um bote, não alcançou o cara pegou, deu um passe lá no bate-rebate, saiu o gol. Vocês lembram desse gol, né? Olhem o Michel Araújo no gol do Luiz Araújo. O Michel fez exatamente o que o Rames Rodrigues fez. E a gente não vai ver a mídia metendo o pau no Michel Araújo. Olha que absurdo. Olha o bote do Michel Araújo. Olha a marcação do Michel. A gente não vai ver isso. A culpa do São Paulo estar nessa crise é do Rames? O São Paulo não tem criação. O único meia que tem o mínimo de visão de jogo no São Paulo é Rames Rodrigues. Só que o Rames, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. O Rames precisa que a bola chegue nele no meio. Só que a bola não chega porque o nosso querido volante Pablo Maia, ele se recusa a tocar para frente. Eu acho que ele deve ter feito um pacto de eu não posso tocar para frente. Ele só toca pro lado e para trás. E o Alisson, agora que ele tá começando a carregar a bola. Eu acho até o Alisson um cara muito dinâmico. Pô, corre para todo lado, marca, se mata. Mas ele tem que ajudar na saída de bola. Então, essa bola não chega pro Rames lá na intermediária. E o Rames tem que voltar para armar o jogo de trás. Ah, mas a culpa é do Rames Rodrigues. O time não tem uma jogada, o time não tem uma triangulação, o time não tem movimentações que facilitem o Rames para pegar essa bola para poder armar o time. Mas a culpa é do Rames Rodrigues. André Silva. Por que caramba o André Silva não foi titular hoje? O Luciano não pegou na bola. O André Silva, quando ele entrou, pô, correndo pra caramba, dando passe de primeira e todo mundo morto, todo mundo apático. O André Silva tem que ser titular nesse time, cara. Olha o jogo, o futebol que ele tá demonstrando, a fome que ele tá demonstrando. Ah, outra coisa. A gente tá vendo a mídia metendo o pau no Rames Rodrigues. Ah, o Rames Rodrigues isso, o Rames Rodrigues assim. Já machucou o Rames Rodrigues. Não sei se foi o Nicolas, foi o André Hernan. Deu a notícia do motivo da contusão do Rames Rodrigues. Sabe qual foi o motivo da contusão do Rames Rodrigues? Ele deu um carrinho no treinamento. A mídia cobrando intensidade, cobrando defesa do Rames Rodrigues, que ele seja mais competitivo. O Rames Rodrigues deu um carrinho no treinamento, se esforçou, correu, deu um carrinho e sentiu a coxa. E aí? O problema é do Rames que deu o carrinho? O problema é do Rames que está se esforçando? O problema é do Rames que está tentando correr? As notícias lá dentro do São Paulo estão dizendo que o Rames está dando a vida nos treinamentos. Que o cara tá correndo, que o cara tá com fome. O cara conversou com o elenco, o cara conversou com o Muricy. O Muricy não ia mentir, cara. O Muricy não ia falar bobagem. O Muricy não é o cara com meias palavras. Se o Muricy tá falando, o cara tá correndo, o cara é profissional, o cara tá afim, o cara tá treinando bem, é porque tá. Só que não esperem que o Rames Rodrigues carregue o time do São Paulo nas costas. Nem o Lucas consegue carregar esse time do São Paulo nas costas. O Lucas, essa temporada, fez algum jogo brilhante? Carregou o São Paulo nas costas em alguma partida? Não. Sabe por quê? Porque o time não tem padrão. O time não tem movimentação. O Lucas vai lá, dribla 2, 3 e os caras estão tudo escondido.
Nem o Lucas consegue carregar o time do São Paulo nas costas. E agora vamos falar sobre a notícia que saiu agora à noite do Nicola, ou foi do Hernan, não sei. Não, Chacon que falou. Que o São Paulo está mirando o Rafa Benítez. E esse novo nome está dividindo a torcida do São Paulo em dois lados. Uns que acham que ele é um bom nome, um cara de peso, um cara que chegaria com ideias europeias, de um futebol mais simples. E tem outros que dizem que ele é um Filipão que habla espanhol. Eu, sinceramente, não gostaria de ver o Rafa Benítez como primeira opção. Acho que o São Paulo deveria buscar treinadores mais jovens e tal. Mas não acho assim, o Rafa Benítez é um Filipão que habla espanhol. Não. Ele é um cara que tem uma puta história, ele é um cara que treinou grandes times, ele é um cara que tem ideias de jogo que talvez facilitem o São Paulo, que talvez facilitem. É um futebol simples, porque ele é um cara assim que monta uma defesa geralmente muito sólida e um time forte no contra-ataque. É mais ou menos o que o Dorival fazia, né? Apesar do contra-ataque do São Paulo, na época do Dorival, não ser um contra-ataque dos sonhos, o São Paulo tinha uma defesa sólida, que sofria poucos gols. Então o Rafa Benítez, não vejo ele, volto a repetir, não acho que o São Paulo deveria nosso nome forte. Acho que o São Paulo deveria olhar o mercado, procurar outros técnicos portugueses, espanhóis, argentinos, dessas nacionalidades, aí não deu certo, aí você vai no Rafa. Porque é um cara que tem peso para chegar e botar moral no São Paulo, porque pelo que a gente viu hoje, o São Paulo está sem comando, as coisas estão começando a se desorganizar de uma forma que pode ficar difícil para se organizar. Deixe aí a sua opinião, o seu comentário sobre o jogo, sobre a situação de Carpini e sobre a situação do Rafa Benítez. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!